Iniciar gravação. Perfeito. Então, novamente, pessoal, boa tarde. Sei que é uma monitoria em um horário não usual para a gente, né? Fim de semestre ele vai proporcionando coisas diferentes. Falando em fim de semestre, vamos fazer aqui esse último encontrinho, falar sobre sistema motor e sensorial e essa questão da somestésia. Eu vou abrir com vocês falando do sistema motor, certo? Vamos estar aí trabalhando essa primeira parte para a gente estar podendo entender depois também o sensorial. Então, a primeira parte do sistema motor que a gente tem que entender é a base do sistema motor. O sistema motor, ele cuida do quê? Do movimento, que é a principal saída do sistema nervoso e base de todo o nosso comportamento observável. Tem uma frase que eu lembro de ler em algum livro que era o seguinte: você não tem um cérebro para pensar, você pensa para agir. Então, não é uma questão de percepção, cognição, ação. Geralmente você está pensando já para ter essa questão, né, de guiar o movimento, de saber o que fazer. Isso vai para tudo. Então, o sistema motor, em sua base, ele permite desde reflexos mais simples até ações voluntárias complexas, como escrever, o falar que eu estou fazendo aqui, expressar emoções na cara, engolir. É uma questão motora também, né? É um movimento motor extremamente complexo, a aglutinação, né? Então, diversos fatores dentro do próprio corpo. O sistema motor ele também não funciona de maneira isolada. Existem vários outros, vamos colocar assim, mecanismos e pequenos sistemas atuando em ciclos contínuos, como a percepção e a cognição. Então, a gente está sempre percebendo e raciocinando as coisas para se mover, né? Eu não estou aqui mexendo minhas mãos, eu não estou aqui falando sem ter percepção e cognição antes disso, ok? O importante, quando a gente fala de sistema motor e a gente vai falar de psicologia, você deve estar aí pensando, rapaz, por que eu estou aprendendo sistema motor e eu faço psicologia? A gente vem a questão da comunicação não verbal, da aprendizagem de hábitos e a interação com o ambiente. Vocês vão ver que eu coloquei aqui uma imagem também com traduções bem precárias, mas está traduzido, né? Porque quanto mais eu traduzia, mais borrado ficava a imagem, então eu só fiz essas colinhas por cima. A gente tem 5 áreas importantes, né? Quando a gente fala de sistema motor. O córtex pré-motor, a área motora suplementar, que ela faz parte do córtex pré-motor, então toda uma questão aqui suplementar, ela também suplementa o córtex motor primário, ele vai ter um slide só para ele, né? Ele é a área que o Santiago tende a cobrar mais. A gente tem o córtex somatosensorial primário também, porque as nossas percepções, os nossos sentidos influenciam o movimento, né? A função motora. A Pamela vai falar mais sobre córtex somatosensorial para vocês. E a gente tem o córtex parietal posterior. Então, essas 5 regiões tendem a ser o que a gente chama de base do sistema motor, ok? Um próximo slide. Uma parte importante do sistema motor é a organização hierárquica que a gente tem no controle motor. A gente tem a medula espinhal, que vai cuidar de circuitos reflexos e geradores de padrões rítmicos. Então, por exemplo, a medula espinhal ela está nos controles de, por exemplo, uma marcha, né? A gente tem também o tronco encefálico, que aí controla a postura, controla o equilíbrio, movimentos automáticos da cabeça, dos olhos. Tronco encefálico. Vai ter um slide aqui mais para frente, eu acho. Essa regiãozinha aqui, né? Esse é o tronco encefálico. Ele é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Bulbo, que é uma região também importantíssima do tronco encefálico. O bulbo, por exemplo, ele controla ações autônomas, por assim dizer, entre aspas, né? Como o batimento cardíaco, a respiração. Então, essas coisas que acontecem sem ter que a gente tenha esse pensamento ativo, né? Então, uma lesão ao bulbo pode ser algo bem prejudicial. E a gente também tem o córtex motor, né? Que ele faz o planejamento, o início e execução do movimento voluntário. Então, tudo que a gente escolhe fazer passa pelo córtex motor. Então, esse movimento que eu estou fazendo com a mão aqui agora, né? Tá tudo sendo raciocinado no meu córtex motor. Eu estou planejando, iniciando e executando esse movimento,
certo? Tudo aqui em cima. A gente tem também algumas partes subcorticais que modulam o movimento, como o cerebelo, que coordena o movimento e corrige erros em tempo real. Então, o nosso movimento coordenado, nosso movimento ele é coordenado pelo cerebelo, e erros, por exemplo, de alcance, de coordenação, também são feitos, né, a correção no cerebelo. Tem os gânglios da base, que são regiões, vai ter um slide para mostrar eles também, que selecionam programas motores e inibem os desejados. Então, o movimento, né, vamos supor que a pessoa tenha um tique nervoso que está atrapalhando. Às vezes ela está... No tique dela, ela se bate sem querer. Isso é um movimento indesejado. Então, né, vem essa ação. Ah, mas o tique nervoso é involuntário. Sim, mas eu estou só usando um exemplo para vocês terem essa ideia de seleção do que seria desejável e do que não seria desejável. Ok? Vamos para o próximo slide. A gente tem aqui essa imagem. Esse é um slide extremamente Santiago, altamente Santiago Martins. Eu só coloquei uma imagem e um textinho, né? Porque é a melhor maneira para você visualizar qual seria a hierarquia, né, do sistema motor, vendo esse diagramazinho. Então, as informações bases chegam nos neurônios sensoriais e motores, passam para o tronco encefálico, para a medula, depois para o cerebelo e para os núcleos da base, e aí passa para o córtex. Então, essa hierarquia permite automatizar ações e liberar o córtex para decisões mais complexas, né? Porque o que é mais automático, o que é mais simples, ele vai ficando pelo tronco encefálico, pela medula, pelo cerebelo, pelos núcleos da base e por aí vai. Dessa questão da hierarquia, por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Alguma questão, algo que vocês tenham notado aí que não condizer com o que o Santiago falou, qualquer coisinha? Deixa eu verificar a gravação. Ok, tudo correndo normal. Deixa eu abrir aqui o chat que eu tô com uma notificação. Tá, então sem dúvidas por enquanto, né? Então vamos falar o que seria a base do movimento. Os neurônios motores inferiores, eles se ligam a fibras musculares, formando a chamada via final comum, que é o que vai realizar, né, parte desse movimento. Aí a gente tem um reflexo que se chama miotático, que é o reflexo de estiramento. O músculo detecta o estiramento, né? Detecta o estiramento. A medula vai fazer uma contração protetora. O exemplo eu coloquei aqui, o reflexo palatar, né? Que é essa imagem demonstra como seria, né? Você dá uma batidinha na patela do joelho e tem toda uma resposta muscular, né? Então, esse seria um exemplo desse reflexo de estiramento ou reflexo miotático, né? A gente tem também geradores centrais padrão, que são redes espinhais que produzem ritmos como andar ou nadar, mesmo sem informação sensorial contínua. Aqui, né, esse ligamento, isso aqui vem para o cérebro. Então, a gente tem massa branca, massa cinzenta, rede ventral, papapá. Então, toda essa parte aqui é para mostrar mais ou menos por onde chegam, como vêm, coisas importantes, né? E os circuitos da base do movimento, eles são modulados por centros superiores. Então, é aquilo que eu falei aqui em cima, né? Centros mais para cima de são áreas mais complexas, né, do corpo humano. Mas eles também constituem a base inata e automática do movimento. Então, coisas bem simples, certo? Só para vocês terem ideia de como funciona o movimento em si. Então, tem uma recepção, um senso, né? Chega uma informação sensorial, aí vai ter uma reação muscular, esses dois vão ir direto para alguma parte que vai fazer com que tenha uma reação dentro desse músculo. E aí a gente coordena e tem um movimento, né? Vamos falar um pouquinho de postura e equilíbrio. Aqui, novamente, a imagem, né, do tronco encefálico. Opa, acho que teve uma pergunta, não. Quando a gente fala de postura e equilíbrio, aqui vão ter muitas nomenclaturas que provavelmente o Santiago não chegará a cobrar. Mas, como ele tem cobrado coisas do livro, né,
na última prova ele cobrou por aquela questão do barreira hematoencefálica, porque estava no livro, né? Então eu decidi colocar essas questões porque estavam no livro para vocês pelo menos terem visto alguma vez na vida, né? Não só ter sido uma menção durante as aulas. Então quando a gente fala de postura e equilíbrio, a gente tem os núcleos vestibulares e a formação reticular, que enviam comandos que são... Ele mencionou isso hoje. Aí, tá vendo? Ele tem cobrado bastante as questões do livro, né? Então eu li o livro inteiro para todos os capítulos que ele fosse cobrar e fiz os slides. Então, os núcleos vestibulares e essa formação reticular, então informações sensoriais que vêm para os olhos, enviam comandos descendentes, ou seja, eles descem a cadeia hierárquica que ajustam o... Eu escrevi tônus, mas talvez tenha uma palavra mais fácil para explicar isso para vocês. Como eu posso explicar o tônus para vocês? Eles vão ajustar a firmeza, a tensão, a energia, né, desse músculo e a postura. Então, pensem em tensão. Então, esses núcleos vestibulares, eles são núcleos secundários. Santiago, eu nunca vi o Santiago cobrar, mas tá aí por via de dúvida, né? E então, em auxílio do tronco encefálico das informações sensoriais, a nossa rigidez muscular ela é ajustada para a gente ter postura e equilíbrio. Por isso que quando você fica muito tempo sentado, é muito fácil você ficar todo largadão assim na cadeira. Por quê? Porque tem uma falta... Opa, derrubei uma coisinha aqui. Tem uma falta de alteração sensorial. Tem parte que pode ser o cansaço, né, tensional, que pode ocorrer. Então, tem alguns fatores que a gente pode pensar nessa questão. Acho que, no geral, o mais importante desse slide era essa questão. A gente tem também como estratos vestíbulo espinhal e retículo espinhal, então, coisas que ligam vestíbulo e retícula à espinha. Eles são ativados automaticamente para manter o equilíbrio ao sofrer um empurrão, por exemplo. Então, se você é empurrado, essas duas regiões, né, mantêm o equilíbrio do corpo. A gente tem o controle de movimentos oculares, que chama sacádicos, né, e perseguição lenta, esses dois movimentos, e o reflexo vestíbulo ocular. Esses dois, eles atuam para estabilizar a imagem na retina durante a movimentação na cabeça. Então, por que quando eu movo a minha cabeça, a minha imagem, por exemplo, aqui na frente, ela fica estável? Por conta, né, dessa relação entre o reflexo vestíbulo ocular e o controle dos movimentos oculares. Então é tudo uma questão de postura e equilíbrio. Por isso que vertigem, por exemplo, é um grande problema, porque desregula esse sentido completamente, né? Esses sistemas, eles geram a sensação de segurança da postura, e eles influenciam estados de alerta e orientação espacial. Então é a base da percepção da presença corporal, que a gente chama de interocepção, né? Interocepção é a sua autopercepção. Acredito que a Pamela vai falar disso mais para frente, né? Porque aí entra em somatosensorial. Mas eu resolvi colocar aqui porque tem uma ligação direta com o sistema motor. Eu sei que esse slide foi um slide difícil. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer tirar um peso da consciência? Nada? Tudo bem, ok. Vamos falar do córtex primário M1, né? Então, primeiramente, quando a gente vai falar do córtex primário M1, a gente tem que falar dessa belíssima ilustração, que é o homúnculo de Penfield. Lembrem-se bem do homúnculo de Penfield. Por quê? Santiago adora cobrar a questão dele. Então, questões que relacionem... Vamos falar primeiro o que seria esse homúnculo, né? Esse homúnculo de Penfield, vou até dar um zoomzinho nesse bicho lindo. O homúnculo de Penfield, ele é uma representação imagética de que partes do nosso corpo são mais ou menos sensíveis, né? E como vocês podem ver, a mão e a boca são imensas em comparação ao resto do corpo. Por quê? São as partes do corpo humano que mais são sensíveis a estímulos.
qualquer tipo de estímulo, né? Se vocês já viram MasterChef, vocês vão ver que às vezes eles vão ver se alguma coisa já está no ponto, né? Alguma carne, alguma coisa assim, vendo em relação ao lábio, né? Dá uma tocadinha ali no lábio, ou toca na língua, ou toca no dedo, né? Por quê? Porque quando a gente quer saber se algo está quente, a gente dá uma tocadinha com a mão, ou em vez de, sei lá, dar uma tocada com o cotovelo. Porque a nossa percepção sensorial é melhor lá, né? Tem toda uma questão de que, por exemplo, acho que a gente viu isso no começo do semestre, quanto menor a região, menor, né, o receptor nela. Então, por exemplo, a sua mão vão ter vários receptores, enquanto a sua coxa, por exemplo, teria um só. Então, um sinal, informação, né, uma informação na sua coxa vai ser tão preciso quanto um na sua mão ou na sua boca que tem tantos receptores? Não. Deu para captar essa ideia mais ou menos? Então, quanto mais para baixo você chega aqui, eu sei que estão em inglês os nomes, pessoal. Eu procuro as coisas em português e só me vem resultado em inglês. Aí você vai ler o site, é um site do educa.gov e o negócio está em inglês, então eu não sei o que fazer, né? Mas essa foi a imagem de melhor qualidade que eu achei. E ele vem aqui em ordem crescente. Então, do mais sensível ao menos sensível. Então, você pode ver aqui que a nossa língua, o trato, né, de engolir, o queixo, os lábios, a face, os olhos, né, toda essa questão aqui. Aí as mãos, os dedãos. Você vai vendo como vai subindo. Então, quanto mais alto você chega nessa escala, menor, né, a percepção sensorial. Não assim, menor, mas menos precisa, vamos colocar assim. É uma questão de precisão, ok? Então, por que a gente está falando disso aqui no córtex motor primário? Porque o córtex motor primário, que fica localizado no giro pré-central, também chamado de área 4 de Brodmann, né? A gente falou das áreas de Brodmann no começo do período, talvez o Santiago tente cobrar isso. Ele possui organização somatotópica, então tem toda uma questão da percepção e da precisão sensorial, que não tem como você se locomover sem conseguir perceber o espaço. E isso vai até para pessoas com deficiências visuais, elas ainda conseguem perceber o espaço, né? Nem que seja mapas menos imprecisos de maneira auditiva ou da própria percepção inata corporal, né? Os neurônios do trato córtico-espinhal, que ficam, né, fazem essa conexão direta do motor primário. Então, calma, deixa eu refrasear isso. No córtex motor primário, M1, a gente tem o trato córtico-espinhal, ou seja, liga esse córtex para a espinha, né? Eles fazem conexão direta com motoneurônios, ou seja, neurônios que fazem movimento, que permitem movimentos finos e independentes dos dedos, né? Então, um exemplozinho aqui para vocês. O que uma lesão em M1 poderia causar? Porque o Santiago geralmente cobra muito essas questões de lesões em áreas cerebrais. Uma lesão em M1 pode causar fraqueza e perda de destreza. Então, por exemplo, após um AVC, a pessoa fica um pouco... Ela tende a ficar menos destra, fica mais parada. Ela não é tão móvel quanto antes, ela fica mais dura, mais rígida, né? E isso também se percebe ao longo do envelhecimento natural. Porque o nosso corpo ele vai, né, degenerando até um certo ponto, né, digamos assim, e o mesmo se dá para o cérebro. Então, por exemplo, pessoas com Alzheimer ou demência tendem a ter movimentos bem pouco destros, porque tem afetamentos na estrutura cerebral, né? Isso mostra que cognição sem via motor intacta não se converte a ação. Então, é intrinsecamente ligado. Não adianta só ter a cognição, você tem que ter também a via motora funcionando, né? Sobre o córtex motor primário, alguma dúvida? Alguma questão? Alguém gostaria de tirar algo da cabeça? Pós-almoço, né? Tá todo mundo cansado, eu entendo. Acabei de almoçar também. Vamos lá, vamos falar então de planejamento motor. A gente tem algumas áreas importantes, além do córtex motor primário, que entram no planejamento motor.
tô almoçando. Aí, tá vendo? Eu tive que almoçar rapidinho, né? Porque não dá pra comer fazendo a monitoria. Então, duas áreas importantes, a APM e a AMS. A APM é a área pré-motora. Ela vai orientar o movimento por pistas sensoriais externas. Então, por exemplo, se eu vou esticar aqui minha mão, peguei aqui um soro, né? Peguei aqui uma garrafa d'água. Se eu for fazer esse tipo de movimento, ele é guiado pela minha visão. E mesmo se eu fechar os olhos, eu ainda tenho um certo mapa visual de onde estão as coisas, porque eu acabei de fechar e o meu cérebro tem uma memória de onde está algo. Então, se eu fechar, esticar, eu vou eventualmente encontrar alguma coisa, né, que está naquele caminho que eu sei que existe. Isso é tudo orientado, né, pelo movimento. Esse movimento ele é orientado por pistas sensoriais. Tá vendo como não tem como escapar da questão sensorial? Se a gente não tivesse questão sensorial nenhuma, a gente seria bem parecido com águas vivas, por exemplo. As águas vivas, elas nadam até elas baterem em alguma coisa, e aí elas meio que flutuam só, né? Aí quando elas batem em água, elas mudam de direção. Temos também a área motora suplementar, que ela planeja sequências motoras complexas. Ou seja, se você for dançar, uma coisa extremamente complexa, né? Movimento motor. Vai ter ativamento da AMS, a área motora suplementar. E também intenção de ação, especialmente movimentos bimanuais. O que quer dizer bimanual? Eu acho que tá no próprio nome, mas são movimentos manuais que acontecem em conjunto. Bimanuais. Certo? A gente tem também o córtex parietal posterior, igual eu mencionei. O córtex parietal posterior, ele integra informações visuais, táteis e proprioceptivas. O que é proprioceptivo? Tá no nome. Próprio, de próprio. E aí, ceptivo, de percepção, perceptivo. Então, proprioceptivo, autopercepção. Então, interocepção e propriocepção é basicamente a mesma coisa. É a percepção do interior, a sua própria percepção do corpo, né? Então, o córtex parietal ele faz esse mapeamento do corpo no espaço. Igual eu falei agora, mesmo que eu fechasse os olhos, eu ainda sei onde está, por exemplo, a minha garrafa de Coca-Cola 2 litros reciclável, que está vazia, porque eu uso ela para beber água, né? Porque ela está na mesa e eu sei aonde ela está na mesa, porque eu tenho esse mapeamento cerebral que fica guardado ali por um tempinho, né? Então, esse é o papel do córtex parietal posterior, certo? E isso é essencial para a questão percepção-ação, que é uma das principais modulações, né, do comportamento do movimento, né? Uma das principais modulações do movimento em si. A área pré-motora, ela também contém o que a gente chama de neurônios espelhos, que eles são ativados tanto ao executar como observar uma ação. Isso implica que, por exemplo, isso tem implicações diretas para empatia e cognição social. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu estou andando na rua, aí eu vi alguém tropeçando, caindo e batendo a cara no chão. Ao mesmo tempo que talvez eu dê uma risadinha disso, porque dependendo de como for a queda, talvez seja engraçado e infelizmente eu não sou perfeito, né? Eu também sentiria a dor dessa pessoa, porque esses neurônios espelhos eles seriam ativados enquanto eu observo, a fim de que eu entenda mais ou menos o que está passando ali. Então, por que... Opa, acabou de surgir uma dúvida sobre equilíbrio. Quando estamos no completo escuro, o que nos daria equilíbrio seria a propriocepção? Parte dela, sim. No escuro, tecnicamente, a gente não... Assim, é porque, assim, a gente tem que fazer uma divisão entre o escuro e um breu total. Porque no escuro a gente ainda tem pontos de luz, apesar de fracos. Isso permite que a gente enxergue bem mal, mas ainda é o suficiente para ser funcional. Agora, num breu completo, é um funcionamento um pouco diferenciado. Vem também a questão da própria percepção e a questão do tato, né? Deu para tirar mais ou menos essa ideia? Deu para sacar? Falando novamente dos neurônios espelhos, né? Então, como eu observo algo e ele se ativa,
Se eu, por exemplo, me desse um tapa aqui, você saberia mais ou menos o que seria a sensação desse tapa. Então, por isso que coisas como filme de ação, ou quando você está vendo. Vamos supor que você está vendo um jogo de futebol na Copa e você vê um carrinho duro mesmo, porque a maioria das faltas não são faltas, né? O pessoal só se joga no chão. Mas quando você vê uma falta, que é falta mesmo. Por que você tem uma reação, ou você manda um ai, ou essa doeu? Porque a gente tem esse espelhamento daquilo que a gente está observando. Então, por mais que a gente não sinta de fato essa dor, por mais que a gente não realize essa ação, isso traz essa implicação da questão da empatia e da cognição social. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma elaboração do que está sendo passado ali através desses neurônios espelhos sendo ativados. Santiago gosta bastante de falar de neurônio espelho, tá, pessoal? Então eu aconselho que vocês entendam bem essa questão. Sobre neurônios espelhos, tudo tranquilo? Deu para acompanhar? Pode fazer uma pergunta, Amanda. Mais ou menos. Melhor, melhor, melhor. Claro. Sim, sim. Então, a melhor maneira de se explicar isso seria. Eu vou repetir aqui a pergunta, porque na gravação aparentemente não pegou seu áudio, né? Mas a pergunta da Amanda, para quem estiver assistindo posteriormente, é se a gente sai de casa, volta para casa e esquece onde está a chave. É mais ou menos isso, né? Peguei completo? É isso mesmo. Que, ok. O que entra aí? Aí entra uma outra questão, que aí entra a questão da nossa memória. Porque nada que a gente tem lembrado, memorizado, é eterno. Vocês vão ver sobre memória em neurociência, né? A gente passa, é uma prova inteira só sobre memória. E toda aquela memória que a gente não exercita, ela é esquecida. E existem vários tipos de memória. Uma delas é a memória de trabalho, que são para coisas corriqueiras assim. Né? É lembrar se eu tranquei a chave, é lembrar. Se eu tranquei a chave, é lembrar se eu tranquei o portão quando eu saí de casa, é lembrar se eu tirei a roupa do varal. Então são essas coisas do nosso. De quando a gente está trabalhando, mas não essa questão de trabalho-emprego, né? Mas trabalho existencial. Se você. Vamos supor assim. Isso me acontece muito, né? Eu, sei lá, peço um hambúrguer de noite, aí eu desço, pego o hambúrguer, fecho tudo. Aí, em vez de eu colocar a chave de volta na porta, que geralmente eu deixo na porta, eu coloco em algum outro lugar. Eu geralmente demoro a achar. Por quê? Porque na minha memória, no meu mapeamento, que geralmente é sempre o mesmo, eu sempre deixo a chave no mesmo lugar. Se eu deixar em outro, aí vai da minha memória de trabalho se recordar onde eu deixei. Então você fica lá, né, desesperado, procurando vários lugares. Então não é necessariamente uma questão do nosso mapeamento, mas sim uma questão da nossa memória. Faz sentido? Deu para responderia a sua pergunta, né, Amanda? Entendi, obrigado, sem problemas. Vocês vão ver bastante isso em neurociência. Eu acho que quando a gente fez a monitoria de neurociência, eu acho que eu falei meia hora só disso. É uma questão, o pessoal fica bastante em dúvida na parte de memória, né? Mas isso é uma questão de memória mesmo, não é necessariamente o nosso mapeamento falhando, é mais a gente esquecendo onde colocou as coisas. Vou passar então aqui para o próximo slide. Vamos falar do esquema percepção-ação, que, como eu falei, é uma das coisas mais importantes para o sistema motor, né? Para o movimento, e é algo que o Santiago adora cobrar. Então a gente tem essa questão, como eu disse, o movimento ele nunca é puramente motor. E se fosse puramente motor, a gente seria, sei lá, água viva. Né? A gente é guiado continuamente por informações visuais e sensoriais. Né? A gente é o que chama feedback sensorial, visão, tato, propriocepção. Propriocepção, opa, quase mostrei o dedo aqui, hein? Que eu fiz visão, tato, propriocepção, enfim. A propriocepção, ela é, de novo, a percepção de si no espaço. Eu vou dar um exemplo de uma coisa para vocês. As pessoas esquizofrênicas,
elas geralmente têm a esquizofrenia, né? Geralmente ela traz consigo uma comorbidade que a gente chama de síndrome de passividade. O que seria? Essa pessoa, ela tende a ter a propriocepção dela um pouco afetada. Então, se ela tivesse sentada num sofá lado a lado com uma pessoa, ela não saberia dizer se ela está grudada nessa pessoa ou se ela está mais distante, porque a percepção do corpo dessa pessoa no espaço é um pouco, não quero falar defasada, mas é um pouco... Ela não está nos níveis que a gente chamaria de normal, né? Ela tem uma leve, né, deficiência proprioceptiva. Então, existem muitos estudos sobre isso. Então, isso é algo que é extremamente importante. A gente leva como garantido, mas existem sim pessoas que vivem sem ter noção 100% de onde o seu corpo está no espaço. Né? Se sua perna está muito perto da parede, se suas pernas estão batendo uma na outra. Então, isso são todas questões que a gente não pensa sobre, mas o nosso corpo está tendo esse feedback sensorial continuamente, constantemente, né? Se você pisa no chão e não sabe se pisou no chão, fica difícil continuar andando, como exemplo, né? Porque a questão da visão e do tato, eu acho que é simples para entender como eles modulam o comportamento motor. Mas essa questão da propriocepção pode ser um pouco difícil de compreender, por isso que eu falei mais dela aqui. A gente tem esses modelos das visas visuais feitos pelo Milner e pelo Goodale, né, dos estadunidenses, se não me falha a memória, que funciona como? A gente tem a via dorsal, que transforma a informação visual em coordenadas para ação. Então, essa é a via como. A via dorsal é a via como. Ok? E aí a gente tem a via ventral, que identifica objetos, que é a via o que. Então, dorsal como, ventral o que, certo? Então, façam essa associação. Porque se o Santiago colocar alguma coisa de percepção, ação e a questão visual, vocês já sabem que a via dorsal, visual, ela é a via do como, e a ventral, ela é a via do o que, né? Então, vamos supor que eu vou descer a escada. Os meus olhos estão descendo, vendo como eu desço a escada, e estão reconhecendo também o que é a escada, para eu poder descer ou subir essa escada. Faz sentido? Deixar um exemplo aqui também da caneta, né? Ficou aí para vocês. Você pega a caneta, você consegue ajustar como você vai querer pegar a caneta. Você sabe como, se você for escrever, se você for destro, se você for canhoto, né? Eu já vi gente que escreve assim, eu escrevo assim, tem pessoas que escrevem assim, né? Então, tudo isso tem essa mediação visual, tem a mediação do próprio tato, o que é confortável, o que é normal, e a percepção do seu corpo também. Aí a gente tem, dentro do ciclo da percepção-ação, aqui já no textinho da direita, eu fiz uma exemplificação desse ciclo. A gente tem uma percepção, algo chega, a gente tem um planejamento, a execução, e aí quando a gente executou, a gente tem uma nova percepção sensorial e vai ser corrigido esse movimento, caso precise correção. Na maioria das vezes precisa, né? Se você está andando e você pisa meio torto, você sabe que você pisou torto. Um exemplozinho aí para vocês. Uma curiosidade, né, para percepção-ação. As ilusões visuais, elas podem enganar o nosso cérebro, né? Mas o sistema motor frequentemente vai agir de acordo com as propriedades reais do objeto. Então, vocês já viram aquelas ilusões no chão que parece que é um buracão gigantesco? Se dependesse só do seu cérebro, você ia achar que é um buraco de fato. Mas o sistema motor, ele independe disso. Ele vai atuar com as próprias, né, questões, com as próprias propriedades do objeto. E isso é para qualquer tipo de ilusão de ótica. Qualquer ilusão visual. Tem algumas ilusões visuais que são tipo você chega perto, chega longe, você encosta, enfim, né? Uma curiosidadezinha aí para vocês. As ilusões visuais, elas não afetam o sistema motor de maneira grandiosa, vamos colocar assim. Um próximozinho slide. Aqui tem um diagrama de resumo do sistema motor. Então aqui falam todas as áreas, né? Todos os caminhos possíveis, todas as possíveis conexões. É bem completinho, não tá muito bom de ler novamente, né? Peço desculpas, eu tive que tirar um print disso aqui dentro de um outro livro, né? Mas você pode ver como, por exemplo, o córtex visual
receptores musculares e cutâneos da pele, né? Então chega uma informação dos músculos e da pele, vai para a medula espinhal, vai para o tronco encefálico, aí vai para o tálamo. O tálamo, gente, ele é como se fosse um faz-tudo. Tudo meio que passa por ele, né? Então tudo dá uma passadinha pelo tálamo. Passou pelo tálamo, vem aqui, ó, córtex motor, córtex sensorial, aí volta para o parietal posterior, onde a gente faz o mapeamento. Aí vai para o motora suplementar e para o pré-motor. A motora suplementar para fazer coisas complexas, como eu falei, né? Tipo, se você for dançar, você precisa ter uma noção do espaço para saber o que... Por exemplo, você não pode fazer... Sei lá, o meu quarto não é muito grande, né? Então, se eu quisesse dançar aqui agora na frente da câmera, eu provavelmente ia bater na minha mesa. Então, eu tenho que saber que tem uma mesa aqui para eu poder fazer essa ação, né? Aí vai pro... Opa! Perdão. Tinha alguém me ligando aqui. Desliguei o telefone. Então, tem essa questão. Passou para o pré-motor e para suplementar, vai aí de volta para o tálamo, passa pelo cerebelo, pelos gânglios da base, e eles retornam, né, ao tronco encefálico e depois volta para a medula espinhal, porque da medula espinhal vai para o músculo, onde vai ser articulado o movimento. Então é um ciclo, né, um circuito fechado. Eu deixei esse diagrama porque eu achei ele extremamente ilustrativo do sistema motor. Aí a gente tem a questão dos gânglios da base, né? Como eu coloquei. Os principais... eu coloquei todas as estruturas que estão no gânglio da base, mas a única que vocês precisam lembrar é o estriado, né? Por quê? Nos gânglios da base, a gente tem o que eu falei, que é aquele selecionamento de programas motores adequados e inibir ativamente os concorrentes. Isso seria o quê? Né? Uma aprendizagem de hábitos e automatização de rotinas motoras, que é aquela memória procedural, né? Se você tem o hábito, por exemplo, de sentar na cama e ficar mexendo no TikTok, você tem que ver que programa motor é adequado e qual não é. Entende? Mais ou menos? Se você sai para... Vamos supor assim, você é uma pessoa atleta. Seu corpo ele tem que ver que movimentos, né, que programas motores são adequados para essa sua corrida, vamos colocar aí, e quais não são. Mesma coisa na academia. Então, é uma questão ali do procedimento. Então, só lembrem, gânglios da base procedural. Gânglios da base procedural. Tem uma questão também, eu coloquei aqui, questão com duas doenças, que o Santiago adora colocar, né, esses probleminhas. No Parkinson, a gente tem uma degeneração da substância negra, e isso vai ocasionar uma degeneração do estriado. Isso dificulta iniciar movimentos. Aí a gente tem também o tremor quando a gente está em repouso. Essa dificuldade de se iniciar movimentos se chama hipocinésia, né? Aí a gente tem também o transtorno de Huntington, que são movimentos involuntários e desinibição motora. Então, novamente, a questão dos movimentos involuntários, eles são programas motores concorrentes. Então, que você não quer que aconteça ao mesmo tempo que outros. E se você tem uma degeneração ou algum problema nesses gânglios da base, leia-se o estriado, você pode ter esse tipo de movimento involuntário acontecendo e da desinibição motora. Eu estou gaguejando bastante, pessoal. Peço desculpas a vocês, né? Tem algumas ligações com motivação e vício também. Eu coloquei isso aí mais de curiosidade, mas vocês não precisam se atentar tanto a isso, né? Vamos para o próximo slide. Falar do cerebelo, que fica na partezinha assim de trás do cérebro. Calma aí que eu tenho uma imagem que dá pra gente usar lá do começo. Esse aqui é o cerebelo, gente. É essa bundica aqui no fim do seu cérebro, né? Enquanto aqui é o tronco encefálico, então a gente tem os córtex, tronco encefálico e o cerebelo. Show? Vamos voltar aqui. A função clássica dele é esse ajuste fino do movimento e a coordenação entre membros, é aquela questão bimanual, né? E também a manutenção do equilíbrio e a correção de erros. Tem toda uma questão do retorno e mecanismos de antecipação. O cerebelo ele é essencial para a aprendizagem motora procedural, ou seja, se você quer se adaptar a novas condições de terreno, por exemplo, depende muito do seu cerebelo. Vamos falar que você está fazendo uma trilha, a trilha é extremamente irregular, né? O cerebelo está em constante ativação para que você continue ali em equilíbrio, tendo correções e adaptados, certo? Lesões no cerebelo causam a ataxia ou ataxia, né?
que é essa marcha descoordenada. Se vocês procurarem algum vídeo no YouTube, eu não quis trazer, né? Mas se vocês procurarem, vocês vão ver que é tipo, a pessoa anda de uma maneira desregulada. É meio uma perna correndo, a outra mais devagar, e por aí vai. Também traz a dismetria, que como o nome diz, questão de metro, é uma questão de distância, né? E tremor de intenção. Então, quando você vai fazer algo, você tem o tremor no corpo. As pesquisas atuais, elas mostram o envolvimento do cerebelo em funções cognitivas como o timing, a linguagem e a fluência verbal. O timing, no caso, seria parte dos reflexos de... Vamos supor que eu joguei, aqui eu tenho uma garrafa de soro, joguei para cima, peguei. Tem todo um reflexo de você acertar o tempo certeiro de você pegar isso. Então, isso que seria timing, né? Uma palavra de inglês de marcação de tempo aí. E aí aqui algumas curiosidadezinhas, porque o Santiago adora colocar coisa que eu não esperava que ele colocasse, então eu fiz esse slide. O sistema motor, ele é a base da expressão emocional, como eu falei, dos gestos, das microexpressões, tudo isso depende da via límbica, que vem do hipotálamo para o tronco, para os núcleos motores faciais, né? Então essa eu acho que é a curiosidadezinha mais importante que a gente tem. Memórias motoras, como andar de bicicleta, tocar um instrumento, andar, que por incrível que pareça, andar é uma memória motora, são implícitas, duradouras e formam a base da memória procedural. Eu falei várias vezes memória procedural aqui, gente. É questões de um procedimento em andamento que você está realizando, né? E vamos supor assim, se você passar anos sem aprender a andar de bicicleta, você pode ainda conseguir andar de bicicleta, porque diferente de questões de conhecimento, a sua memória muscular, vamos falar assim, ela consegue lembrar as coisas por mais tempo, né? Por isso que tem ditados como, por exemplo, aprendeu a andar de bicicleta uma vez não se desaprende mais, né? Isso quer dizer que você não... Isso quer dizer que, eu esqueci como anda de bicicleta. Pode acontecer, né? Mas esse relacionamento que eu tô falando, ele existe. As percepções de ações alheias, né, ativamente, quando você está na rua, ativam as representações motoras próprias, igual eu falei, neurônios espelhos. Isso fundamenta a empatia, a imitação e a teoria da mente. Então, por que crianças aprendem a andar vendo outras pessoas andar, ou a questão da fala, piriri parará, né? Toda essa questão, neurônios espelhos. Show? Transtornos motores podem afetar a cognição e a identidade, a apraxia, né? Igual eu falei, incapacidade de realizar gestos aprendidos. Pode dificultar também o reconhecimento de outras pessoas. E a abordagem da cognição incorporada defende que o corpo e o sistema motor moldam processos mentais, ou seja, tornam o sistema motor um tema central. É isso. De sistema motor seria mais isso, né? Quero perguntar a vocês se há alguma dúvida, há alguma questão, algo que vocês gostariam de perguntar antes da gente trocar de chamada, né? Porque vai ter que reiniciar, porque só tem mais 15 minutos. Para a Pamela falar de sistema somatosensorial, ou só sistema sensorial. Vamos lá, vocês têm 14 minutinhos para tirar dúvida, pessoal. E aí a gente passa para o próximo. Mais uma meia horinha, 40 minutos e encerramos por hoje. Tô aqui já no clima praieiro. Vamos entrar de férias, pessoal. Todo mundo. Sem dúvidas, nada na mente de vocês, nenhuma confusão, nada que eu falei pareceu estranho, nada que eu falei não condiziu com algo que Santiago falou em aula, nada. Ok. Então a gente vai, nesse momento... Eu vou falar com vocês agora sobre o sistema somatosensorial. Então, para a gente começar, é importante saber o que é somestesia. Somestesia, a palavra significa sensações do corpo. Então, é tudo que a gente percebe. Então, tato, pressão, vibração, temperatura, dor, propriocepção. E o sistema somatosensorial, que a gente vai falar agora, é o que vai captar todas essas informações e vai processar. Então, por exemplo, graças a ele, a gente consegue explorar o ambiente que a gente está, reconhecer objetos só pelo toque, manter nossa postura, nosso equilíbrio, detectar lesões, dor, controlar nossos movimentos.
entre muitas outras funções. De uma forma, assim, dando uma geral, né, quais são as etapas desse processamento sensorial? Primeiro, a gente vai perceber um estímulo físico graças ao receptor sensorial. Essa informação vai passar pelo neurônio aferente, vai chegar na medula espinal, dela vai para o tálamo e depois do tálamo para o córtex somatosensorial. E tudo isso acontece graças à transdução sensorial, porque a sensação vai ser uma energia física que vai ser convertida em sinais elétricos, aí que o nosso cérebro vai conseguir interpretar. Então, agora falando especificamente dos receptores sensoriais. São células especializadas, são terminações nervosas, que detectam esses estímulos ou do ambiente externo ou do interior do corpo. Eles que são os transdutores, eles que vão traduzir essa informação, o estímulo físico ou químico, em impulsos nervosos, que aí sim nosso cérebro vai interpretar. Os receptores sensoriais são muito seletivos, então cada tipo vai responder a um estímulo específico. Aí vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Nós temos os mecanorreceptores, que vão detectar toque e pressão. Termorreceptores, como o nome diz, está ligado com a temperatura, calor, frio. Nociceptores, dor. Noci, lembrem de nocivo, então detecta dor. E proprioceptores, que, como o Zoe já falou, vai detectar a nossa posição corporal. Os mecanorreceptores da nossa pele vão converter os estímulos como tato, pressão, vibração, estiramento em impulsos elétricos. E cada um tem sua própria propriedade de adaptação e seu próprio tamanho de campo receptivo. Coloquei essa imagem aqui que ilustra o que seria um campo receptivo. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um, mas a gente vai falar melhor sobre eles depois. Os principais receptores, achei importante colocar, porque eu vi que tinha uma questão no estudo dirigido, que era que aí o corpúsculo de Pacini, se eu não me engano. Então, vou dar uma passada neles, assim, pra gente saber o que cada um faz, mais ou menos. Porque cada um tá responsável por um tipo de estímulo, digamos assim. Então, por exemplo, isso mesmo, tem no livro, então, capaz de Santiago cobrar. Corpúsculo de Meissner. Ele vai identificar um toque mais leve e uma vibração de baixa frequência. Os discos de Merkel já é uma pressão contínua e textura. Corpúsculo de Pacini, vibração mais intensa e pressão mais profunda. E corpúsculo de Ruffini, o estiramento da pele, esticar, né? E aí aqui na imagem a gente consegue ver alguns deles. Tem uns aqui que vocês podem ignorar, mas eu achei essa imagem muito boa, foi a melhor que eu encontrei. E dá para ver também que cada um tá em uma camada. Então, cada um vai ter sua função, vai estar numa camada diferente e vai detectar, diferentes intensidades de estímulos. Agora, falando sobre campo receptivo. Campo receptivo, como o próprio nome já diz, é uma parte ali, no caso que a gente está falando da pele, né, que vai ativar um neurônio sensorial, ele vai receber a informação. O tamanho do campo é muito importante, por quê? É muito do que o Zoe já falou também. Quanto menor o campo receptivo, maior vai ser a precisão da percepção. A gente vai conseguir perceber mais detalhes com campos receptivos menores. Então, áreas mais sensíveis vão ter mais receptores e campos receptivos menores. Então, essas áreas vão ocupar uma área maior no córtex somatosensorial. Ele vai ter que dar mais atenção para essas áreas, porque elas vão detectar mais detalhes, detalhes mais finos, mais específicos das coisas. Aí aqui um exemplo, que os corpúsculos de Pacini têm um campo receptivo maior, enquanto os de Meissner têm campos receptivos menores. Reparem, por exemplo, aqui na ponta dos dedos.
são bem pequenininhos, então a gente consegue perceber mais detalhes. Agora, falando sobre adaptação sensorial, que, como eu tinha falado, cada receptor vai ter diferentes adaptações. E o que seria isso? Adaptação é quando a gente se acostuma com o estímulo, sabe? A gente se acostuma, então começa a perceber menos. É isso, mas falando de uma forma aqui bonitinha, é a diminuição da resposta de um receptor quando um estímulo permanece constante por um período de tempo. Então, o estímulo vai continuar ali, ele continua existindo, mas a gente percebe menos, ou às vezes até deixa de perceber, porque o receptor vai enviar menos impulsos nervosos para o cérebro. Isso é muito importante, porque se a gente ficasse o tempo todo percebendo coisas inúteis, o nosso cérebro ia se sobrecarregar e não ia conseguir dar atenção a novas informações, a informações mais importantes. Então, por exemplo, quando a gente coloca um relógio, assim que a gente coloca, a gente está sentindo ele ali no nosso braço, mas assim, um minuto depois você já esqueceu que ele está ali, porque os receptores se adaptaram, aconteceu uma adaptação sensorial e você esquece que ele está ali. Imagina se a gente ficasse o tempo todo sentindo, por exemplo, as nossas roupas, nosso corpo. Sabe? Se o cérebro não se adaptasse, se os receptores não se adaptassem a esses estímulos, nosso cérebro ficaria muito sobrecarregado, seria muita informação inútil. Então, os receptores, alguns têm adaptação mais rápida e outros adaptação mais lenta. Então, por exemplo, o de Meissner e Pacini, eles são de adaptação mais rápida. Então, eles respondem melhor quando um estímulo começa ou termina. Já os de Merkel e Ruffini são de adaptação mais lenta, que vão estar respondendo o tempo todo. A propriocepção, o Zoe já falou bastante, acho que ficou bem explicadinho, mas agora falando do sistema somatosensorial, a propriocepção é o que informa o nosso sistema nervoso a posição e o movimento do nosso corpo no espaço, mesmo quando a gente não consegue enxergar. A gente sabe onde o nosso corpo está, sabe? A nossa posição no espaço. Se a gente levanta o braço, mesmo de olho fechado, a gente sente que ele está levantado. A gente sente se o braço está mais esticado ou menos, onde a nossa mão está. É isso que é a propriocepção. Esses receptores para neurodivergentes, esses receptores têm uma dificuldade maior em questão a esse estímulo, alguns têm dificuldade com a textura de roupas. Exatamente, é como se fossem mais sensíveis, né? É uma sensibilidade maior mesmo. Então é isso aí, eles vão ter uma dificuldade em esquecer esses estímulos, em se adaptar. Me perdi, propriocepção. Tá, permite saber onde os membros estão e como eles estão se movimentando se a gente precisar ficar olhando o tempo todo. Essa informação é captada por receptores chamados proprioceptores, que estão principalmente nos nossos músculos, nossos tendões e articulações. Os dois principais proprioceptores são os fusos musculares e os órgãos tendinosos de Golgi. Os fusos musculares vão detectar o comprimento do músculo e a velocidade com que a gente alonga. Por que eles são importantes? Para a manutenção do tônus muscular da nossa postura e dos reflexos, como o reflexo patelar, aquele do joelho. Já os órgãos tendinosos de Golgi estão nos tendões e vão monitorar a tensão exercida pelo músculo durante a contração. Isso é muito importante porque quando o músculo está muito tensionado, os órgãos tendinosos de Golgi vão mandar essa informação para o cérebro para reduzir, para tensionar menos. Então, isso vai proteger nosso corpo contra possíveis lesões. Agora, falando da nocicepção, que está ligada à dor. Mas não é exatamente a mesma coisa. Por quê? A nocicepção é esse processo, né, que o nosso sistema nervoso vai detectar estímulos
que potencialmente causariam danos aos nossos tecidos para proteger o corpo. Já a dor é o resultado dessa percepção. A dor também envolve nossos aspectos emocionais e cognitivos. Eu vou falar um pouquinho disso mais um pouco disso no próximo slide, vai fazer mais sentido. E os receptores responsáveis por detectar esses estímulos são os nociceptores. São terminações nervosas livres que estão espalhadas pela nossa pele, pelos músculos, pelas articulações, vísceras. E eles podem ser ativados por estímulos mecânicos, então cortes, compressões intensas, quando você aperta muito sua pele, por exemplo, térmicos, então quando a gente queima a mão, temperaturas muito altas, muito baixas, e químicos que respondem, por exemplo, a substâncias liberadas em processos inflamatórios ou lesões mesmo. Teoria da comporta da dor. Achei importante colocar essa parte, porque Santiago já cobrou, inclusive tem no estudo dirigido, se eu não me engano. Mas é bem tranquilo de entender. Essa teoria foi proposta por esses caras, não vou falar esses nomes, mas de acordo com essa teoria, a transmissão dos sinais de dor pode ser modulada na medula espinal antes de chegar ao cérebro. Vou explicar melhor o que significa isso. Então, segundo essa teoria, teria uma comporta, então tipo um portão no corno dorsal da medula que pode abrir e fechar para a dor chegar ao cérebro, sabe? A informação está subindo para o cérebro. Aí é como se tivesse um portão que fecha, então vai passar menos dor, ou que abre, então passa mais dor. Por quê? Existem as fibras A delta e C que conduzem a dor. Gente, os slides ainda estão sendo compartilhados? Estão, né? Que a minha internet do computador caiu. Tá, já deve voltar. Nossa, Zoe, você consegue compartilhar para mim a partir desse slide? Isso. Tá bom, obrigada. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Agora tá direitinho? É, tá certinho. Então tá, vou continuar. Continuando. As fibras A, delta e C vão conduzir a dor, então elas tendem a abrir esse portão da dor. Enquanto as fibras A beta, que conduzem tato e pressão, tendem a fechar, então diminuindo a percepção da dor. Não é como se fosse uma área assim anatômica, sabe? Tipo, a gente não consegue ver esse portão no corpo, mas é uma teoria pra gente pensar que existiria um portão ali. Tá igual o da dor? Gente, como assim? Tá todo mundo vendo assim? Gente, me confirma aí que tá direitinho pra eu continuar. Eu também não entendi. Ah, tá, o slide do grupo. Nossa, gente, perdão. Depois a gente vai resolver isso então e mandar lá direitinho pra vocês.
Achei que fosse aqui na transmissão. Ah, então tá. Vou continuar aqui então. Tá, continuando, não é como se existisse mesmo um portão, uma área ali na coluna que a gente consegue ver. Não é isso, é uma teoria. Então, tá, explicando essa teoria. Essas fibras A, delta e C vão conduzir a dor e as fibras A, beta vão conduzir tato e pressão. Então, por exemplo, quando a gente bate a canela numa quina, nossa primeira reação, pelo menos a da maioria das pessoas, é começar a esfregar o lugar. Então a gente leva a mão lá e começa, né, a esfregar, massagear, para ver se isso dá uma melhorada na dor. Isso faz sentido, por quê? Porque segundo essa teoria, quando a gente esfrega o local, a gente está ativando as fibras A beta, que conduzem tato e pressão. Então elas ajudariam sim a reduzir a sensação de dor. Faz sentido? É como se a gente tirasse um pouco da atenção das fibras A, delta e C. Então, realmente, a gente vai ter essa sensação de que a dor vai diminuir. Ela não vai literalmente diminuir, mas a sensação vai mudar, a percepção vai mudar. E não só as fibras, mas o cérebro também pode influenciar essa percepção da dor por meio das vias descendentes. As vias descendentes seriam a informação que está vindo do cérebro. As ascendentes são as que estão indo em direção ao cérebro, então, é do lugar da dor para o cérebro, e descendentes é o que o cérebro está devolvendo. Sabe, não é uma via de mão única, a informação só está chegando. Não, o cérebro também está mandando uma devolutiva ali. Então, por exemplo, quando a gente machuca e a gente está muito nervoso, com muito medo, ou prestando muita atenção ali no machucado, a nossa percepção de dor vai ser maior, porque o cérebro também está participando ali, né? Mandando de volta essas emoções, essas sensações. Já quando a gente está mais tranquilo ou quando a gente se distrai, a gente percebe menos aquela dor, a percepção vai ser menor, a gente vai sentir menos aquela dor, porque o cérebro também está influenciando ali essa sensação dos receptores. Entenderam essa teoria? Então tá. Agora então, vamos falar um pouquinho das vias somatosensoriais. Elas são os caminhos que as informações sensoriais percorrem. Então vai desde os receptores até o córtex cerebral, onde vai acontecer realmente a percepção consciente das sensações. Existem duas principais vias, que são a via da coluna dorsal leminisco medial e a via anterolateral. A principal diferença entre elas é o tipo de informação, então cada uma vai transportar um tipo, e o local que acontece o cruzamento da informação para o lado oposto do sistema nervoso, que é a decussação. Então, pode passar, Zoe. A via da coluna dorsal leminisco-medial. Ela vai conduzir informações mais relacionadas ao tato fino, então de mais detalhes, vibração e propriocepção, que é, né, localização do corpo, dos membros, consciente. Então, o que vai acontecer? O neurônio sensorial primário vai entrar na medula espinal e vai subir pelo mesmo lado do corpo, sem fazer sinapse no início. A primeira sinapse vai acontecer só quando chega no bulbo. Então, o segundo neurônio vai cruzar para o lado oposto, que é a decussação, e a partir daí vai seguir pelo leminisco medial até chegar no tálamo. Aí, a partir do tálamo, um terceiro neurônio vai mandar a informação para o córtex somatosensorial primário, que é o S1. Pode passar, Zoe. Aí já a via anterolateral, ou espinotalâmica. Ela vai ser responsável pela condução das sensações de dor, temperatura e de um tato mais grosseiro. A anterior era um tato mais fino. Ao contrário da anterior, o neurônio já vai fazer sinapse assim que ele entra na medula espinal. Aí depois, o segundo neurônio vai cruzar para o lado oposto da medula e aí vai subir até o tálamo pelo trato espinotalâmico. Aí do tálamo, um terceiro neurônio vai para o córtex somatosensorial
e aí as informações vão ser percebidas conscientemente. Pode passar. Agora vamos falar do tálamo. O tálamo é muito importante porque ele é a principal estação de retransmissão das informações sensoriais que vão para o córtex cerebral. Então, praticamente todos os estímulos sensoriais vão passar primeiro pelo tálamo, para depois ir para as outras áreas do córtex, que são responsáveis pela percepção em si. Ele vai receber, então, todas essas informações, né, das vias sensitivas, só o olfato que não vai passar pelo tálamo. Mas ele não vai só retransmitir essas informações, ele vai organizar, vai integrar, então ele vai juntar e depois sim vai mandar para o S1. Ele é muito importante, porque o tálamo que vai processar essas informações, que vai filtrar o que realmente é importante, quais estímulos que devem ser priorizados. Tudo isso para evitar que nosso cérebro seja sobrecarregado, para não chegar muita informação desnecessária. Aí assim ele consegue prestar atenção no que realmente importa. Pode passar, Zoe. Agora sim, chegamos ao córtex somatosensorial primário, o S1. Ele é a principal área do cérebro que cuida do processamento consciente das informações sensoriais que a gente falou até agora. Então, tato, pressão, vibração, propriocepção e parte das informações de dor e temperatura depois que passam pelo tálamo. O S1 aqui na imagem é esse amarelinho, né? Ele está no giro pós-central, no lobo parietal, atrás do sulco central. Pode passar, Zoe. O S1 não é. Ele não é inteiriço, esqueci a palavra. Não é homogêneo. Ele é dividido em, em 4 áreas. Mas isso eu vou falar no próximo slide. Mas basicamente, depois do tálamo, aí que vai começar a ser processado de verdade, né, as informações de maneira consciente. Então, recapitulando, a informação chega no receptor, vai para o nervo sensorial, depois para a medula, tronco encefálico, tálamo e, por fim, o córtex somatosensorial primário. Pode passar, Zoe. Agora sim, falando das áreas de Brodmann, era essa palavra. Ele não é uma região uniforme, o S1. Ele é dividido em 4 áreas. Área 3A, 3B, 1 e 2. Cada uma vai estar mais ligada a um processo, a um aspecto dessa informação, das informações que chegam para a gente. Então, a área 3A está ligada à propriocepção, informações dos músculos, articulações, a percepção do nosso corpo, de movimento e posição. 3B é o tato, principal porta de entrada das informações táteis. Área 1, textura e características da superfície dos objetos. Então, quando a gente pega um objeto na nossa mão, sentir a textura, se é liso, então características ali da superfície. E a 2, área 2, né, é a forma do objeto, tamanho e vai integrar tato e propriocepção. Pode passar. O sistema somatosensorial, ele tem uma organização somatotópica. Ou seja, cada parte do corpo que vai receber, né, esses estímulos sensoriais tem uma representação específica no córtex. É tudo separadinho, isso é o mapa somatotópico. Mas, como Zoe falou, não vai ser o mesmo espaço para todas as áreas do corpo. Algumas áreas são mais sensíveis que outras, conseguem perceber mais detalhes que outras. Então, vai ter uma região maior no córtex responsável por essa área. Então, quanto maior a sensibilidade, maior a representação do córtex. Então, para isso, eles criaram essa ilustração aqui do homúnculo sensorial. Então, aqui as mãos, os dedos são bem maiores que os pés, por exemplo, porque a mão consegue captar mais detalhes. Mesma coisa a boca aqui, capta mais detalhes do que a região dos olhos, sabe? Mas é mais sensível, digamos assim. Pode passar.
Agora falando da plasticidade. A plasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se reorganizar. E o S1 também apresenta plasticidade. O cérebro, ele é adaptável, ele não vai se manter sempre o mesmo. Então, conforme experiências, mudanças do nosso corpo, ele consegue mudar. Coloquei aqui alguns exemplos. Então, um violinista pode desenvolver uma representação cortical maior, então ter mais espaço, uma região maior no córtex, que está direcionada, né, aos dedos da mão esquerda, devido ao treinamento intenso. Após uma amputação, áreas vizinhas do córtex podem ocupar a região antes dedicada ao membro perdido. Durante a reabilitação, após um acidente vascular cerebral, outras áreas podem assumir parte das funções perdidas. Então, isso é muito importante, que o nosso cérebro vai ser dinâmico, ele não vai se manter sempre o mesmo. Pode passar. Agora, falando do processamento das informações, elas não vão ser processadas todas num lugar só, tudo de uma vez. O processamento vai acontecer de maneira hierárquica e paralela. Então, processamento hierárquico. As informações vão passando por níveis de processamento, vai ficando cada vez mais complexo. Então, primeiro é um processamento mais simples e no final um super complexo. E enquanto ela está acontecendo, também acontece o processamento paralelo, que diferentes características vão sendo processadas ao mesmo tempo por diferentes vias e áreas. Então, isso acontece tudo junto. Eles vão trabalhar em conjunto, processamento hierárquico e paralelo. Coloquei aqui uma imagem que a gente consegue visualizar melhor isso. Então, o processamento hierárquico ao mesmo tempo, aqui que está subindo, e o paralelo indo para os lados. Pode passar, Zoe. Agora, por fim, vamos falar um pouquinho do córtex somatosensorial secundário. Ele vai integrar e interpretar informações que já foram processadas pelo S1, mas aqui vai interpretar de uma maneira mais complexa do que no S1. Então, quais são as funções? Exemplos, né? Reconhecer objetos pelo tato, que tem o nome de estereognosia. Integrar essas informações táteis, integrar informações bilaterais, então dos dois lados do corpo, e memória tátil. É isso, pessoal. Agora mandem aí dúvidas, podem mandar no chat, abrir o microfone, ou se está tudo certo, entenderam bem ou querem que eu volte a algum slide. Fiquem à vontade. Caso não haja dúvidas, pessoal, o encontro do estudo dirigido será amanhã, né? Vai ser com Júlia. Ela vai estar ministrando esse encontro com vocês aí. Ela vai anunciar o horário para vocês ainda hoje. No mais, alguma dúvida, alguma questão, algo que vocês queiram perguntar antes da gente encerrar esse encontro de hoje? Capaz, Thaís, capaz. Obrigada, Thaís. É muito bom ler isso. Saber que a gente está conseguindo ajudar vocês de alguma forma. Revisem bem os estudos dirigidos que vocês têm, as provas antigas. Não tem muito segredo, Santiago vai usar questões de provas e estudos dirigidos antigos aqui e ali. Raramente ele faz questões novas. Vocês ainda têm tempo, né? Ainda tem uma semana aí. Sei que vocês também têm outras coisas, mas vão tranquilo, né? Estudem aí 1 horinha por dia, ou menos, meia horinha por dia, revisem, porque esse conteúdo não é tão difícil quanto parece. Esse aqui é um pouco mais de interpretação, né? E vocês vão ir bem. Desejar para vocês uma boa prova no dia 3, porque eu já não estarei aqui em campus, então não vou estar tão presente. Mas vocês vão arrasar, pessoal. Qualquer dúvida depois mandem no grupo e eu vou postar o vídeo assim que a gente encerrar. Ia falar isso agora. A gente sabe que a prova é só semana que vem, então, quando vocês estiverem terminando de rever esse conteúdo, na semana que vem, se surgir qualquer dúvida, podem mandar pra gente pro privado, mandar no grupo, que a gente vai responder vocês. Mas é isso, gente, vai dar tudo certo. Esse conteúdo é menos decoreba, né? A gente consegue entender